Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Esse vídeo eu vou falar sobre estatística. É um vídeo introdutório ao caderno do aluno da terceira série do ensino médio, caderno volume 4, do quarto bimestre, tá bom? Então uma introdução à estatística. Tirei um trecho aqui do caderno do aluno para explicar toda a primeira parte das atividades, tá? Então a primeira parte da atividade a gente vai trabalhar a tendência, as medidas de tendência central e medidas de dispersão. A primeira introdução ele fala o seguinte, ó, é um exemplo. A direção da Escola Saberes fará uma análise de desempenho de uma turma do terceiro ano do ensino médio, observando a quantidade de alunos que apresentam notas superiores a 6 em matemática. A diretora Andréia solicitou que o professor Raul montasse uma tabela com a quantidade de alunos com nota maior que 6 ao longo de um ano, bimestre a bimestre, do terceiro ano B, gerando a seguinte tabela. Então a tabela está aqui. É uma tabela que está no caderno do aluno, tá? Ele está assim, ó, primeiro bimestre eu tenho 8 alunos com nota superior a 6, segundo bimestre 13, terceiro bimestre 9 alunos e quarto bimestre 4 alunos, tá bom? O gráfico ao lado aqui não está no caderno do aluno, mas normalmente toda tabela a gente consegue transformar num gráfico, tá? Não necessariamente um gráfico de barras, igual está aqui, mas eu acredito que a visualização do gráfico acaba deixando as informações mais claras, beleza? Então eu coloquei a sugestão da criação de um gráfico aqui. Aí, em seguida, ele pede para a gente calcular as medidas de tendência central, que no caso aqui é a média, né, moda e mediana. Tá? Eu fiz uma modificação nos valores da tabela para deixar a explicação um pouquinho mais clara. Beleza? Então, a minha tabela eu coloquei para o primeiro bimestre eu tenho 9 alunos, segundo bimestre 6 alunos, terceiro bimestre 7 alunos e quarto bimestre 6 alunos, tá bom? E do lado direito aqui, o respectivo gráfico. Beleza? Então, a primeira medida de tendência central vai ser a média. Tá? O que vai ser? Como é que a gente faz o cálculo da média? Então, eu tenho um conjunto aqui, tá? Com todos os alunos do terceiro ano B, né? Então, no primeiro bimestre eu tenho 9 alunos, segundo, e assim respectivamente. Beleza? Então, o cálculo da média, eu quero saber os alunos com nota maior ou igual a 6, eu quero uma média desses valores. Tá? Então, a média, o que eu vou fazer? Eu vou somar cada um desses valores. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 9 mais 6, mais 7, mais 6 novamente. Tá? Então, eu vou somar todos os valores. E dentro dessa bolinha aqui, desse conjunto, eu tenho n igual a 4. Tá? O que é n? N é o número de elementos do conjunto. Então, eu tenho 4 números aqui dentro. Então, eu tenho 4 conjuntos nesse, 4 elementos nesse conjunto. Tá bom? Então, a média vai fazer o quê? Eu vou somar todo mundo e o resultado eu vou dividir por 4, que é o número de elementos. Então, vai ficar assim, ó, 9 mais 6, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 6 vai ficar igual a 28. E vai ficar 28 dividido por 4. Então, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, a média vai ser igual a 7. Tá? No gráfico, essa linha vermelha representa a minha média. Média, normalmente eu coloco x barra igual a 7. Notem que a linha vermelha está em cima do número 7 aqui. Beleza? O que vai ser a média? A média, então eu tenho um conjunto de elementos aqui, tá? A média 7, ele vai representar todos os elementos do conjunto, trazendo para o centro deles, tá? Então, como se a gente quer determinar qual que é o número que está bem no meio, na parte central de cada um desses elementos, tá? Do conjunto todo em si. Então, na verdade, o que a gente fez? Ó, a média aqui é a minha linha vermelha, né? Então, notem que a linha vermelha está no 7. O primeiro bimestre eu tenho 9 alunos aqui. Tá? E 9 alunos está passando 2 da média, que é a média 7. Então, 9 menos 7 vai ser 2. Então, ele está passando aqui, ó, 1 e 2 alunos acima da média. Tá? E quando eu faço a média, é praticamente uma redistribuição das notas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois que está sobrando aqui no primeiro bimestre e vou completar as barras que estão abaixo da média. Tá? Então, olha o segundo bimestre, ele está uma barrinha, uma unidade abaixo da média. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira aqui, quadradinho, eu vou completar o segundo bimestre. Tá? Eu vou pegar o segundo quadradinho aqui, ó, e vou completar lá o quarto bimestre. Tá? Então, eu fiz como se fosse uma redistribuição de alunos. Eu peguei o bimestre que tem mais alunos e compartilhei aqui com os bimestres que tem menos alunos. Dessa forma, todos os bimestres ficaram iguais. Tá? Então, esse daqui é o cálculo da média. Beleza? O cálculo da moda, que
A moda, a gente vai analisar os números do conjunto. Tá? A moda vai ser o número que tem número que tem a maior repetição de elementos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá no conjunto, vou colocar em ordem crescente. Tá? Eu tenho o 6, aí eu tenho 6 novamente, tenho 7 e eu tenho 9. Tá vendo que o 6 ele repete duas vezes? Tá? Então a moda ele quer saber qual elemento aqui tem o maior número de repetição. Nesse caso aqui vai ser o 6. Tá? Então a moda ele só pede para olhar as repetições. Ele quer saber qual elemento tem o maior número de repetição. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Tá bom? E por fim, a mediana. O que a gente tem que fazer na mediana? Na mediana eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na moda. Eu vou reescrever todos os elementos do conjunto, que é 6, 6, 7 e 9. E vou fazer um pontilhado aqui, dividindo os elementos em duas partes iguais aqui, né? Esquerda e direita. Então, do lado esquerdo eu tenho dois números, né? E do lado direito eu tenho dois números. A mediana, ele quer saber qual número que está exatamente aqui no meio, tá bom? Conforme não tem, eu tenho 4 elementos, né? 4 é um número par, eu não vou ter ninguém no meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois que estão no meio, no caso é o 6 e o 7, eu vou somar eles, ó, 6 mais 7, que é igual a 13. E o resultado eu vou dividir por 2, que eu tenho dois elementos, tá bom? Então 13 dividido por 2 vai ser 6,5. Então a mediana aqui vai ser 6,5, tá bom? Então, a mediana aqui que eu faço? Eu pego todos os elementos do conjunto, coloco em ordem crescente e eu vou analisar qual elemento está ao meio, beleza? Quando eu tiver elementos em números pares, eu vou somar os dois do meio e vou dividir por 2. Então, nessa situação, a minha média é 7, a minha moda é 6 e a minha mediana é 6,5. Tá bom? Então, são três medidas que pegam todos os elementos do conjunto e tentam converter em apenas um número que represente todos os elementos. Se eu estiver falando de média, vai ser o 7. Se eu estiver falando de moda, vai ser o 6. Se eu estiver falando de mediana, vai ser o 6,5. Beleza? Aí a gente vai ter as medidas de tendência central, que nesse caderno do aluno a gente vai trabalhar com a variância e o desvio padrão. O que vai ser a variância? Então, a variância a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente sabe aqui que a minha média, vou colocar aqui, ó, média é igual a 7, tá bom? Então, a média é 7, é a linha vermelha. Tá? No primeiro bimestre, eu quero saber assim, ó, quantos alunos eu tenho? Eu tenho 9, né? Quanto que variou em relação à média? Tá? Quanto que variou? Eu vou fazer assim, ó, 9, que é o número de alunos, menos o 7, que é a média. Tá bom? Então, 9 menos 7, eu vou ter 2. Aí eu vou lá para o segundo bimestre. Ó. No segundo bimestre, eu tenho 6 alunos. Vou fazer 6 menos 7. 6 menos 7 vai ser menos 1. Tá? Então, olha só, no primeiro bimestre eu tenho 2 positivos, então eu tenho aqui ó, 2 caixinhas acima da média. No segundo bimestre eu tenho menos 1, ou seja, eu tenho menos 1 em relação à média. Tá? No terceiro bimestre, eu vou pegar aqui, ó, tenho 7 alunos menos a média, que é 7, vai ficar 0, tá? 0 porque ele está exatamente igual à média, o número de alunos do terceiro bimestre é exatamente igual à média. E no quarto bimestre, ó, 6 alunos menos a média, que é 7, vai ficar igual a menos 1. Beleza? Então a variância aqui que eu faço, eu pego o elemento, tá? Então no caso aqui é 9, vou escrever aqui em cima a fórmula. Vou pegar o primeiro elemento, que é o primeiro bimestre, menos a média, que é o x tracinho. Vou somar aqui com o segundo bimestre, ó, que vai ser o x2 menos a média. Mais o x3, que vai ser o terceiro bimestre, menos a média. Mais o x4, que é o quarto bimestre, menos a média. Mas nesse caso eu não vou somar igual eu fiz aqui com a média, tá? Antes de somar cada resultado, eu vou elevar a resposta ao quadrado, tá? Então vão ser todos elevados ao quadrado. Vai ficar assim, ó, x menos média ao quadrado, x2 menos média ao quadrado, x3 menos média ao quadrado, x4 menos média ao quadrado, tá bom? E tudo isso vai ser dividido pelo número de elementos. Que nesse caso aqui, a gente vai representar por n, tá? Lembrando aqui que os elementos eu tenho
4n igual a 4. Beleza? Nesse caderno do aluno, eles chamam de variância por V, entre parênteses x, igual a essa fórmula aqui. Beleza? Então, como é que ficou a variância do meu exemplo aqui? Deixa eu mudar a cor da frente. Vai ficar assim, ó. Vx é igual a 2, tá aqui, ó, 2 ao quadrado. Aqui a gente já fez essa conta aqui em cima, ó. Beleza? Mais x2 menos x média está aqui, ficou menos 1 ao quadrado, mais x3 menos x média está aqui, ó, 7 menos 7, ficou 0 ao quadrado, e o x4 menos x média ficou aqui, ó, menos 1, entre parênteses, né? Então notem que se esse conjunto tivesse 10 elementos, a gente ia ter que repetir esse processo aqui, ó, até o x10 menos x média elevado ao quadrado. E aí o n seria igual a 10, não igual a 4, tá bom? Então, voltando aqui à variância, tudo isso daqui vai ter que ser dividido por 4, beleza? Então, a primeira parte aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, tá? Então, vai ser 1, 1 vezes 1 é 1. Então, vou fazer aqui do lado do rascunho, ó, aqui em cima, ó, menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais aqui, mais, e 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar 1 positivo, beleza? 0 ao quadrado é 0, não preciso colocar. E aqui no final ficou menos 1 ao quadrado, que também é mais 1. Tudo isso dividido por 4. Então ficou assim, ó, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 4 vai ficar igual a 1,5. O que a variância vai medir nesse caso? Ele vai medir, tá? A gente está analisando quanto que cada bimestre varia em relação à média, tá? Mas a gente está tentando estabelecer um padrão, igual a gente fez com a média, tá? Um número que representa todas as variações. Então, quando a gente calcula a variância, a gente está vendo quão distante os valores do conjunto estão em relação à média. Aí o desvio padrão, o que a gente faz? O desvio padrão, vou colocar aqui, ó, desvio padrão, tá? Eu vou pegar o resultado que foi 1,5 e eu vou calcular a raiz quadrada de 1,5, tá? Que a gente vai estar com desvio padrão, a gente está vendo o quão confiável são todas as informações, tá? Quando eu calculo aqui a raiz quadrada de 1,5, estou sem calculadora, eu vou deixar como raiz quadrada de 1,5 mesmo. A gente tenta padronizar todas as informações, a gente tenta pegar esses 4 elementos e transformar numa única informação para, no caso aqui, para a gente fazer uma tomada de decisão, né? Que o problema falava que ele queria saber o número de alunos com nota superior a 6 para a gente tomar uma decisão, porque a finalidade da estatística vai ser uma tomada de decisão. Beleza? Bem, então essa foi só a introdução. Logo mais eu mando o vídeo atividade 1. Tá? As próximas atividades todas eu vou utilizar Excel para ficar mais fácil o cálculo, a gente não precisa fazer esse monte de rascunho. O Excel é uma calculadora que já dá todas as respostas automaticamente para a gente, beleza? Espero que tenham curtido aí, entendido. Marca o vídeo como curtir, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!